Fala, galera tricolor, saudações tricolores a todos. Estamos começando aqui mais uma livezinha para falarmos muito aí sobre o dia a dia do nosso querido Fluminense. E hoje não dá para começar a livezinha sem destacar aí a entrevista do Mário Bittencourt que ele concedeu ao GE, a galera do GE, né, ao Thiago Lima e também a Paulinha Carvalho, falando um pouquinho sobre esses 2 primeiros anos de gestão, né? O Mário ele falou muita coisa aqui. Essa entrevista o GE disse que vai ser dividido em 2 partes, porque o Mário falou por quase 4 horas. São pontos importantes, a gente vai destacar isso nas nossas matérias aqui. A gente também pretende fazer um vídeo falando ponto a ponto. A gente já tem aquela matéria que a gente prometeu lá atrás, não sei se a galera vai se recordar, em relação aos feitos, né, aos cumprimentos daquelas promessas de campanha, dos projetos apresentados na campanha, já está ficando pronta. A gente está buscando no detalhe isso daí para trazer tudo que o Mário fez, deixou de fazer, aquilo que ele pecou e aquilo que ele deu continuidade, o que está sendo falando ainda, sendo feito, realizado ainda, né? Destacar hoje, agora, inicialmente, que ele fala do comitê de crise, que foi montado logo na chegada, né? Com o diretor do clube, do jurídico e do financeiro, e trocamos o planejamento estratégico de longo prazo para um planejamento semanal, que às vezes temos 60 coisas para pagar na semana, mas entra uma penhora na terça-feira. Aí eu tenho que ligar para 60 pessoas e explicar que não vou conseguir pagar agora, porque entrou uma penhora, vou ter que pagar dentro de 20 dias, e é para isso que serve o comitê de crise. A gente liga para os credores um a um e olha, esse mês não deu para pagar, mas não executa. Estamos tentando pagar. E assim vamos conseguindo organizar. Ele também comenta sobre o pagamento das dívidas, foi pagamento de 150 milhões de reais em dívidas ao longo desses 2 anos. Ele também explica por que o montante do passivo se manteve em 700 milhões, né? Se não fosse o pagamento desses 150 milhões de dívida, o Fluminense iria dever 150 milhões, e fala também, no final, que vai ter que continuar vendendo jogadores. Tá aí, valeu, Brunão, bom dia. Sejam membros, se você puder. Eduardo também está chegando aqui, bom dia, Antônio. Então, assim, a entrevista do presidente foi bastante longa, e a gente depois vai pegar a segunda parte da entrevista amanhã. Se imagina que ele vai fazer uma coletiva aí para falar com todos os jornalistas e abrir para perguntas, e talvez fazer uma explicação muito parecida com o que ele fez no primeiro ano de gestão. E ele também comentou sobre o porquê que ele não lançou, porquê que o Fluminense não lançou o plano de sócio, né? E explicou que os planos eles são associados, né? São relacionados à presença de público no estádio, e que isso não faria sentido fazer agora um plano de sócio sem você poder usar o estádio, né? Então, assim, por isso que ele acabou não lançando, que é uma das promessas de campanha, para fazer o lançamento desses novos planos de sócio, né? Então tá engatilhado aí para fazer. Like, vamos chegando, vamos dando o seu like aí. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedrão. O Metinho poderia ter sido utilizado na nossa meiuca. E aí tem essa notícia também, né? Que o Metinho saiu reclamando do Fluminense. É impressionante. Eu fico assim, eu tô para um dia que o jogador vai sair do clube agradecendo, né? O Netinho, se não fosse o Fluminense, o Metinho, ele, tadinho, não teria se bobear, não teria indo nem para a Europa agora, né? Ele estaria ainda em Xerém, ou está ainda batalhando a sua vida, né? O Metinho foi negociado com o Grupo City e teve o seu pedido de ida antecipado, porque o Troyé lá da segunda divisão passou para a primeira divisão, eles pediram para fazer a antecipação da ida do Metinho lá. Talvez até isso favoreça financeiramente o Fluminense, porque o Metinho foi negociado por 5 milhões, com 8 milhões de euros a serem atingidos. De repente, até ajuda o Fluminense a ganhar mais um dinheiro no Metinho. E aí, na realidade, o que eu vejo é o seguinte, me incomoda um pouco alguns tricolores, são poucos, que se posicionam a favor do Metinho. Porque o Metinho foi combinado que ele chegaria nos profissionais e jogaria. Bom, então ele passaria na frente do André, do Wallace, do Edinho, do Iago, do Martinelli, do Wellington, dá 5 para ele vai entrar em campo e vai jogar. A gente vê o Kaique, né, o tipo físico do Kaique lá na frente, sofrendo um pouquinho agora nessa readaptação. Ele começou muito bem, aí sofre agora um pouco nos profissionais. Imagina o volante, que é o Metinho, né? Ele entrou contra a Portuguesa, até fez uma boa partida, é verdade, mas é muito menino ainda. E aí você vê jogadores como exemplo, como Martinelli, como Calegari, como o próprio Luiz Henrique, como o próprio André, que passaram tempo amadurecendo no Sub-23 e quando foi necessário foram para a equipe principal. O Metinho que é o quê? Chegar no ônibus e sentar na janela já? Isso que eu não entendo. E aí o pai sai falando mal do clube? O pai tinha que dar graças a Deus que o Fluminense estava na vida dele.
Então, assim, eu acho que é muito ruim a gente ver, assim, essa tendência de algumas pessoas a defenderem o jogador e não defenderem o clube. Então, o Kaique chegou junto com o Metinho, o Kaique teve a oportunidade lá na frente e o Metinho não. Por que será? Será que realmente foi implicância com aquele jogador que chegou lá? Que o Roger não gostou do Metinho? E pode até ter sido isso, que o Roger não tenha gostado do futebol do Metinho. E aí ele vai reclamar com o Roger, e aí vai. Imagina se um treinador de um clube aceitasse todas as reclamações de todos os jogadores. Não ia ter hierarquia, não ia ter pulso, não ia ter nada. Se ele tirou o Ganso contrariado, imagina uma cara feia do Metinho para o Roger lá, ele não ia nem ligar. Então, assim, eu os bastidores ali é que o Metinho estava se desenvolvendo, é um jogador que tem muito potencial, mas não é uma realidade, assim como o Kaique também não é uma realidade, tem muito potencial, eu acho que vai ser um grande jogador, mas eu vejo assim, ele está se desenvolvendo para a posição dele. Precisa de mais vigor físico, precisa de mais preparo, precisa de mais desempenho, de um melhor desempenho que o Sub-23 poderia trazer para ele, o próprio Sub-20, ele jogando. E aí, eu não sei qual foi, se teve reclamação com o Roger. Se tem reclamação com o Roger vai falar, não, eu quero jogar mais. Pô, meu filho, entra na fila, pega a sua senha aí. O Wallace está muito melhor preparado do que o Metinho, na minha opinião, por exemplo. Eu venho falando do Wallace aqui com a galera há um tempão, entendeu? Há um tempão. O próprio Edson Souza, anotem esse nome, Edinho, volantão, também já está melhor, mais, na minha opinião, na frente do Metinho nessa fila. Né? O próprio Wellington, que tem mais experiência para uma Libertadores. Você tá assim, o Fluminense está precisando trancar o jogo. O Iago e Martinelli cansados. Você olha para o banco, tem o Wellington e tem o Metinho. Você vai colocar o Metinho ou vai colocar o Wellington? Então, assim, assim, eu fico muito triste quando eu vejo alguns torcedores irem nessa onda de ficar contra o clube, sem dar o braço a torcer, né? Achando que realmente é uma sacanagem. Então, o cara, se foi promovido do Sub-17 aos profissionais, é obrigado a jogar? Toma aqui a camisa número 5, escolhe aí, você vai jogar onde? Escolhe aí, querido. O Kaique começou no banco, né? Foi entrando aos poucos, provou seu valor, provou que poderia fazer algo mais, foi titular e agora perdeu a sua posição. A gente ouve falar que o Kaique está e o Kaique está indo embora agora, no final do ano. Tá ouvindo falar que o Kaique aí tá reclamando, que o Kaique tá de cara feia? O Kaique tá lá rindo, brincadão. Então, assim, eu realmente não consigo entender. Botaram no contrato dele que ele tinha que jogar. Não botaram no contrato dele que ele tinha que jogar. Quem falou que o contrato dele tinha que jogar? Não existe isso. Nenhum contrato. De Felipe, olha só, galera, nenhum contrato obrigado a jogar, tem que jogar, que o clube é obrigado a colocar o jogador em campo. Não existe isso. Não existe. Entendeu? O Edinho é daqui de Brasília, todos falam muito dele. Metinho não deixará saudade quando entrar pelos profissionais. Ô, Júlio, eu acho que o Metinho, numa boa, ainda vai se tornar um grande jogador. Se ele tiver a cabeça no lugar, se ele seguir direitinho, com humildade, aprendizado, sem querer colocar o boi na frente da carroça de novo, como a gente já viu um exemplo parecido aqui no Fluminense. Então, assim, ele tem tudo para se desenvolver e ser um grande jogador. Agora, eu garanto, se ele chegar na Europa com essa marrinha dele, aí eu quero jogar, vai tomar uma porrada lá. Vai tomar uma porrada lá. Esperava que fizesse o quê? Ele fosse reclamar com o Roger. Desculpa, Metinho. Ô, senhor Zilu, o senhor por aqui, o que eu posso fazer pelo senhor? Só quer jogar em que posição? O Metinho? Ele escolhe. Quer jogar o quê? De 9? Fred, você não vai pro jogo. Aqui vai o Metinho. Pelo amor de Deus. Isso aqui é Fluminense Futebol Clube. Clube centenário. Então tá na hora de defender um pouquinho o dia a dia lá. Tá na hora de defender um pouquinho o que se passa na rotina. Você entendeu? É isso que tem que estar acontecendo no Fluminense hoje. Não é defender o jogador, pelo amor de Deus. Então o cara vai chegar lá, vai com uma comissão técnica toda e vai falar: olha, o Roger tem gestão de vestiário. Isso é uma coisa. A gestão do Roger do vestiário é o seguinte: o Ganso saiu reclamando e ele tirou o Ganso. Tá na hora um pouquinho de defender o clube. O clube tem que ter gestão ali no vestiário. Se não confia no trabalho do Roger, galera, troca o treinador. Troca o treinador. Mas o jogador vai chegar pro Roger, ele vai falar: ô Roger, olha só, a gente tem que colocar aqui esse jogador, tem que tirar aquele jogador. Acho que o Roger vai pedir o boné e vai embora. Ou o cara tem gestão ou não tem gestão. Entendeu? E tem que defender a gestão. Ali, eu digo do treinador, do CT ali. Tem que defender, cara. Tá na hora de defender um pouquinho isso aí. Defender o clube, defender a instituição. Então, assim, eu fico bem preocupado quando acontece algumas situações como essa. E vai sair daqui magoado com o Fluminense. Porra, se fosse o Fluminense, o cara tava. A história sofrida veio do Congo, fugindo da guerra. Bonita a história dele, vamos ajudar, vamos.
O Fluminense abriu as portas, agora ele tem que morar na França, ganhando uma pequena fortuna por mês. Deve ser a que isso? É o Fluminense. Então ele vai sair. Nenhum jogador poderia ser maior que o Flu, seja qual for a circunstância, é verdade. É verdade. E o Metinho é um deles. O Metinho nem jogador profissional é. Ele é um projeto que tem tudo para dar certo. Aquele projeto que ele é como se a gente visse assim um grande prédio bonito, arranha-céu em construção. É um projeto aqui, tá bonito, tá bonito. Assim, pô, vai crescer e vai ser um grande prédio. É isso, Metinho. Ele vai ser uma grande construção, mas ele não é ainda, ele não é uma realidade ainda. Então, assim, a gente tem uma questão sempre de ser crítico, a gente tem sempre que ser uma questão de ser vigilante, mas não dá para passar por cima do Fluminense. Do Fluminense. E eu falo da gestão ali do CT, do vestiário, do Roger. Eu tenho várias críticas. Não concordar em algumas coisas com o Roger não significa que eu não vá defendê-lo. Que eu não vá falar o que ele está. Eu falei isso na Flu TV quando eu estive lá. Que o Roger ainda precisa mexer um pouco no seu esquema tático, porque quando sai o Luiz Henrique, quando sai o Caio Paulista e o Gabriel Teixeira para a entrada do Kaique e do Luiz Henrique, o esquema tático dele desmorona. Olha lá, é isso aí, Pedro. Obrigado pelo superchat, José. É isso aí, Pedro. Não aguento mais essa torcida contra, essa net papai de jogador contra a Flu. Enfim, não é uma crítica velada a ninguém, assim, é uma crítica velada, não é uma crítica velada a ninguém, é uma crítica realmente, porque como é que pode um cara sair mal, falando mal do Fluminense Clube que ele revelou, e a galera ficar contra o clube? Teve alguma sacanagem com o jogador? O jogador tinha que fazer o que lá no clube lá? Tem que dar a camisa número 5 para ele, escolher, vai lá, tira quem você quiser aí. O meio de campo é seu, meu filho. Você já tem 17 anos, você já joga pra cacete, vai arrebentar. Pera lá. O Calegari quando subiu, o Martinelli quando subiu, o Luiz Henrique quando subiu, o André quando subiu, para falar de 4 jogadores que hoje fazem a diferença, o André um pouco menos de oportunidade, foram pro Sub-23. E lá ficaram com seus contratinhos renovados até a hora da oportunidade, amadurecendo seu futebol. O Martinelli ainda teve a decência e pediu, ele jogou pelos profissionais e foi jogar depois pelo Sub-23 na semifinal lá contra o Vila Nova. Que é moleque. Então esse é o jogador que a gente tem que aplaudir. Esse é o jogador. Não é o jogador que tá saindo falando mal do Fluminense e fala que não teve oportunidade. Que oportunidade? Que o Metinho? O Metinho tem 17, gente, Metinho tem 17 anos. É só vocês olharem o tipo físico do Kaique. É o mesmo tipo físico, são meninos. O Kaique joga lá na frente, o tipo físico de 17 anos, ele é leve e ligeiro e conseguiu se desenvolver mais. O Metinho joga no meio de campo. Precisa de um pouco mais de tempo para ele se desenvolver ali. Ele não está pronto. Você entendeu? E ele chega, brigou com o Roger porque ele quer jogar e o Roger falou que há? Tem que ter hierarquia lá, tem que ter respeito à gestão. Tem que ter respeito à gestão. Você pode não concordar com o Roger, mas tem que ter respeito à gestão dele ali. Quem manda no CT é o Roger, quem manda no vestiário é o Roger. Então, assim, o Metinho já foi, agora o Fluminense segue. E vou além. Ninguém fala que o Metinho não queria renovar com o Fluminense. Metinho não ia renovar com o Fluminense nem o Kaique, verdade. Metinho foi, agora o Fluminense segue, é isso aí, tá? Então, assim, ó, Martinelli só estreou porque Yuri e Hudson estavam com Covid, ele nem no banco ficava. Pois é, o Felipe Mussa tá lembrando um detalhe muito interessante. O Martinelli, ele ficou jogando sem ter nenhuma perspectiva imediata de entrar. E estava lá treinando, se dedicando. Por quê? Porque aí, a hora que pintou essa oportunidade, ele estava pronto. Ele não ficou reclamando, ele não ficou fazendo tipinho, não ficou fazendo corpo mole. Ele entendeu o seguinte, cara, ele tem 18, 19 anos, ele precisa jogar, precisa ralar. A hora que o jogador mais precisa ralar é essa. Eu costumo dizer o seguinte para vocês. A escalada do jogador de futebol vem do sub-11, 12, então do 11 para o 12, vão passar 30 de 40, grupo de 40 jogadores, um exemplo. Vão passar 30, 10 ficam por causa do ano, sobem 30, esses 30 ficam, e aí vai, de 30 e 30, 35, 35, 40, 40, 35, vai subindo. Chega uma hora do 17 para o 18, começa a afrouxar, a apertar o funil. Do 18 para o 19 para os profissionais, é como se a gente estivesse numa cobertura para chegar, numa escada para chegar numa cobertura. E na cobertura já está rolando uma festa, que é dos profissionais, já tem gente lá, então não dá para absorver os 30 que sobem. Então, essa hora dos 18, 19 anos é a hora que o jogador tem que ralar mais. É a hora que ele tem que mostrar mais comprometimento, entender que ele tem que colocar a viola dele no saco e ralar. Ralar para mostrar cada vez mais os seus valores. E não reclamar. Na minha humilde visão. Então, a saída do Metinho conturbada, o senhor Zilu, sorte toda pro senhor aí. Agora vai lamber um sabão. Vai falar mal do Fluminense, o clube que abriu as portas pro teu filho,
está indo morar na Europa graças ao Fluminense. Graças ao Fluminense, você vai ganhar uma pequena fortuna lá, porque o Fluminense deu chance pro teu filho. Óbvio. Lapidou seu filho, ensinou seu filho a ser jogador de futebol, pegou o talento do seu filho e lapidou com nutricionista, com médico, com acompanhamento psicológico, com tudo, com fisiologista, com fisioterapia, com professores maravilhosos lá, para o cara ensinar a ler, a escrever. Então o cara cresceu tendo uma saúde de primeira, uma educação de primeira e uma preparação de primeira, graças ao Fluminense. Então vai lamber sabão. Você vai falar mal do Fluminense? Ah, lamber sabão lá na Europa. Vai lamber sabão lá em francês, sabe como é que fala? Vai lamber um sope. Porra, não é assim, eu fico puto com essas paradas, cara, entendeu? É isso. É isso. Bom dia a todos para a Alessandra. A Alessandra se tornou membro, ela não era membro ainda. Então, Tropa do Flu também aqui. Obrigado, galera da Tropa do Flu. Eu vi que o André estava ao vivo lá, nem sei se ele já saiu também. Alessandra, tá dando bom dia aqui para a Alessandra. A Alessandra também está em todas. Agora virou moda o cara sair e falar mal. Outro foi o Kennedy. Mas tá virando moda. Então, vai sair vou falando mal. Eu prefiro me ater aos bons exemplos. Então, assim, aqui a gente tem uma defesa institucional, sim, e eu defendo a gestão do Roger, sim. Se eu tiver que criticar a gestão do vestiário do Roger, eu critico a gestão do vestiário do Roger, mas vai ser uma reclamação de um jogador que vai fazer isso. Sobretudo no moleque de 17 anos. É isso, entendeu? Vamos lá, sabe o que acontece, Pedro? Tem muitos torcedores que acham um pouco o juiz, mas tem memória muito curta. É verdade, enfim. Isso mesmo, Pedrão. Tá aqui. Existe uma coisa chamada nível de erro. O erro do Metinho é meio gol. O erro do Kaique não gera meio gol, porque o time tem meio para frente para defender ainda. Mas, Roberta, eu falo assim, mas não é nem muito isso em relação ao Metinho, não. É em relação... Gente, primeiro, eu vou dar um exemplo para vocês que é recente, tá? A final da Copa Sub-17 em 2018 era o Pitaluga, Calegari na lateral, o Luan, o Igor, se eu não me engano, no meio de campo era Martinelli, era o Luiz Henrique, era o Marcos Paulo, era o João Pedro. Cada um desses jogadores, dessa mesma geração, subiu em um tempo diferente. Primeiro foi o JP com o Marcos Paulo, né, o JP já foi embora, o Marcos Paulo tem agora saindo pela porta dos fundos. É outro que também... Não, você vê que o Marcos Paulo, pelo menos teve a decência de não falar mal do Fluminense. Se tem uma única coisa boa para se falar do Marcos Paulo, é que ele não abriu a boca para falar mal do Fluminense. Em momento algum. Ele falou mal do Fluminense, falou mal de diretoria, falou mal de treinador, falou mal de ninguém. Ele apenas não quis ficar, não assinou, não renovou e está seguindo a vida dele na Europa. Que vá com as bênçãos de Dalton, né? Que tem um grande sucesso, tal qual o Dalton teve também na sua carreira. Desejo mal, não. Sem brincadeira, não vou desejar mal ao menino, não. Mas ele não abriu a boca para falar mal do Fluminense. Nem ele, nem pai, nem mãe, nem representante, nem ninguém. Não quis ficar, pegou a viola dele, colocou no saco, deu uma sacaneada, deu uma barrigada para não resolver o contrato, mas foi embora, sem falar mal. Ora, Betinho, você tá indo para um grupo City, cara. Vai pro Troyes da França lá, esse é do grupo do City Group. Daqui a pouco você tá no Manchester City, se você jogar teu futebol. Agora você vai sair falando mal do Fluminense? Vai lamber sabão, bicho. Você me desculpa, vai lamber sabão. Então, assim, primeiro papo é esse. A outra coisa é em relação à fila lá no Fluminense. Eu sou muito mais hoje o Wallace e o Edinho, e repito, eu tô falando do Wallace aqui no canal há muito tempo, nas matérias há muito tempo. Eu acompanho a base, né? O Saudações está lá todos os jogos da base, inclusive vou começar assim que for possível, que por enquanto não tem entrada imprensa lá. A gente vai acompanhar em Xerém também. Então eu acompanho a base há muito tempo. E falo, o Wallace é o mais pronto ali para assumir. E vou além, porque são posições diferentes, tá, galera? Eu acho que o Wallace vai ter mais oportunidade ainda na frente do que o próprio André, que já está treinando com os profissionais do Sub-23 há algum tempo. Tá aqui só ler esse comentário aqui. O Metinho já está vendido, não sei o motivo de escutar o pai de jogadores, está virando novela, seja feliz na França. O Flu ganhou dinheiro com ele e ele com o Flu. Profissionalismo é tudo que eles cobram. É perfeito, Rodrigo, perfeito. E digo mais, ele indo agora para a França é capaz do Fluminense ganhar mais dinheiro, porque tem 8 milhões em bonificações. Tá, então, é isso. Em relação ao Wallace, o Wallace está na frente do Metinho, na minha humilde opinião, e tá mesmo. É melhor que o Metinho. Hoje ele é melhor que o Metinho. Hoje o Wallace é um jogador mais pronto do que o Metinho para jogar no meio de campo. O Edinho também joga na mesma posição. Então, porque ele tinha que chegar e jogar, ser tratado de forma diferente. Tratado de forma diferente, isso que eu fico indignado.
Teu filho foi tratado a pão de ló lá no Fluminense, foi dado carinho, alimentação, educação, treinamento, ele foi acompanhado com psicologia, com fisioterapeuta, com fisiologia, com tudo, e sai falando mal do Fluminense, vai lamber sabão. Vai lamber sabão. Entendeu? Então, assim, ó, o Wallace joga demais, tem tudo para chegar chegando. É verdade. Bom, então é isso, galera. Aqui a gente faz a crítica. Eu já critiquei o Roger algumas vezes, sobretudo quando o meio de campo estava esparramado. Já critiquei a gestão várias vezes, quando precisou. Agora, essa não, essa eu estou do lado da gestão, eu estou do lado do que acontece no dia a dia no Fluminense. Digo na gestão porque vão descontextualizar isso aqui, eu não tenho dúvida, o Peixe Boi com a sua gangue deve descontextualizar isso aqui. Acho que o Roger não pode ceder realmente para jogador. Não pode. Se ceder para um jogador, perdeu o vestiário. E o Metinho não tem futebol para chegar jogando. Não tem. Ele é um menino, franzino, menino, de 17 anos. Eu vou repetir a pergunta. Cerro Porteño e Fluminense. 1-0 Fluminense. Você olha para o banco, Fred sentiu. Aí olha para o banco, tem o Wallace, tem o Metinho e tem o Wellington. Vocês colocam quem no jogo? O Metinho? Essa é a pergunta. O Metinho que vai pro jogo aí, nesse jogo, aí quente aí contra o Cerro Porteño, 1-0 Fluminense? Um Fredão saindo aí com dor? Você só tem mais uma substituição? Vai colocar quem? O Metinho para segurar a pemba lá? Então, não tá pronto. Então, tinha que ficar um tempo mais ali. Ele tinha mais um ano para ficar no Fluminense. Poderia jogar esses jogos agora no Sub-23, se desenvolver, e daqui a um tempo, quando tivesse oportunidade, se relacionar para um jogo, né, entrar num jogo, para testar, para ele se desenvolver, para crescer. Mas aí tem essa... Detalhe, a notícia é que o City Group pediu para que o Fluminense o liberasse antes, porque o Troyes da França subiu de divisão, e eles queriam que o Metinho fosse para fazer uma adaptação. O contrato do Metinho, não estou falando que vai rolar, não. Eu já estou pensando de uma forma diferente. O contrato do Metinho são 5 milhões de euros, mais 8 milhões de euros em metas que são atingidas nos próximos anos. Quem sabe a ida dele lá não vai facilitar também essa chegada dele lá. Então é isso, galera. Aqui não tem papa na língua, aqui eu acho que a gente tem que falar o que a gente tem que falar. Eu tenho certeza que vão descontextualizar isso aqui que eu estou falando, mais paciência. Os meus haters são os meus maiores fãs. Um beijo para todos eles. Se não fossem eles, a gente não teria o sucesso que nós temos hoje. Eu estou do lado do Fluminense sempre, independente de quem esteja sentado na cadeira do Fluminense. Foi assim com o Abad, quando eu defendi algumas ações da gestão do Abad. É assim com o Mário. Eu defendo algumas ações da gestão do Mário e critico outras, como sempre. E assim a gente quando é para aplaudir, a gente aplaude, quando é para criticar, a gente critica. E é isso. Vamos com tudo. E outra, repito, se a Flu TV me chamar de novo, eu sei que isso machuca muita gente. Dane-se, vou de novo para lá, é um prazer para mim. Toda vez que o Fluminense precisar de mim, eu vou estar presente para colaborar, para somar. E no que depender de mim, a instituição do Fluminense vem sempre em primeiro lugar. Acima do que do interesse do Pedro, do Miguel, do João, do Miguel jogador, do Zilu jogador, do Marcos Paulo jogador. Aqui a instituição Fluminense vem sempre em primeiro lugar. Então é isso, tá? Vamos com tudo aí. Espero que vocês tenham curtido mais essa livezinha, que nem teve muita notícia. Vamos tentar agora dar uma passada nas notícias, né? O Abel Hernandes vai fazer uma coletiva logo mais, agora no CT, né? Coletiva virtual no CT. O Abel Hernandes que vai... como é que se diz? Vai conceder essa coletiva. Deixa eu abrir aqui, para não falar besteira. O sorteio da Copa sorteio da CBF, né, da Copa do Brasil, das oitavas de final, ficou para terça-feira que vem, tá? Ia ser essa quinta, por algum motivo virou para terça-feira que vem. E um outro detalhe também bem legal, que é importante da gente destacar, que o Sport, né? O Sport era o único clube da Série A que não havia assinado aquele manifesto dos clubes, aquela mobilização, né, dos clubes, com o objetivo de organizar o próximo Campeonato Brasileiro. O Sport, que ainda não estava se pronunciado porque o presidente dele, esqueci o nome agora do presidente do Sport, havia renunciado, né? Mas aí em nota o Sport Recife, a nota é o seguinte: o Sport Clube Recife esclarece que é favorável à criação de uma liga para a organização do Campeonato Brasileiro, bem como corrobora com todos os pontos discutidos e defendidos pelos clubes da Série A,
de acordo com o documento específico entregue em reunião hoje à tarde na CBF. O Clube Rubro-Negro não pôde enviar representante por motivo de força maior, mas oficializará sua adesão o mais breve possível. Lembrando que o motivo que o Sport ainda não se oficializou sua presença é por conta da renúncia do seu presidente. E, para vocês terem uma ideia, eu fiz assim que o site nasceu, a gente fez uma coluna lá atrás, em 2018, que ou os clubes se uniam contra o que estava acontecendo aí, ou seria o fim do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro como a gente conhece. E assim, que bom. Não estou falando que foi por minha causa, não, que eu sou um grão de areia no meio do deserto do Saara, não sou absolutamente nada. Mas que bom que está havendo essa união, essa percepção. Eu penso o seguinte, eu acho que a TV Globo, ela tem uma transmissão impecável, a qualidade é impecável, tudo é impecável. Eu não estou falando nem da predileção dela para um clube ou para outro clube, não, tá, galera? Não da qualidade da transmissão. Mas se ela tem dinheiro para pagar 1,5 bilhão distribuído pelos 20 clubes da Série A, é porque ela recebe 3 bilhões aí no mercado. Então esse dinheiro tem que ficar com os clubes. E aí tem que ser um rateio muito próximo que acontece na Premier League, que hoje é o maior futebol do mundo. Hoje é o maior futebol do mundo. Você divide 40% de forma igualitária, 30% por média de audiência na TV e 30% de classificação. Com isso, você faz o clube que está mais lá embaixo, começa a crescer, e o teu campeonato aumenta o nível. Hoje, para quem não sabe, galera, eu vou falar um negócio para vocês que talvez vocês não saibam. Eu não sabia até a hora que o Vanilson entrou na mira de um clube da Premier League. A gente investigou, hoje um jogador para chegar na Premier League, ele precisa ter 3 características, ou valer mais do que 15 milhões de euros, então ele não pode ser inscrito na Premier League se ele não valer mais do que 15 milhões de euros. Segundo, ter passado pelas seleções de base, que é o caso do Kaique, ele não valeu os 15 milhões de euros, mas são 10 mais 13, né? Então, se eu não me engano, isso é isso, é tanto tempo que a gente não fala sobre isso, que são... mas ele passou pela seleção de base, né? E terceiro, caso isso não ocorra, tem que ter uma licença especial. Por quê? Para que os clubes lá não contratem jogadores fracos. E para equilibrar o campeonato cada vez mais em cima. Então, a verdade é que a gente tem hoje um campeonato inglês maravilhoso. Por quê? Por conta da divisão mais igualitária da sua força. Não é só cota de TV, não. É cota de TV atrelada a patrocínios, porque lá se faz uma liga. Então, essa liga no Brasil, que ela seja muito bem-vinda e que os clubes tenham a exata noção que um não vive sem o outro. Que para ter um campeonato forte, a gente precisa ter todos os times desse campeonato fortes, em condições legais de brigar, de fazer grandes jogos para atrair grandes públicos, para o campeonato ser emocionante do início ao fim. Então é isso. Até aqui o PPV continua muito desigual. Quando teve essa mudança para a TV aberta, eles mudaram isso para o pay-per-view, que aí é uma zona gray area, né? Vamos falar assim. Porque eles fazem o que querem. Eles fazem o que querem lá. Então, assim, é uma questão de realmente bom senso dos clubes. Então é isso, galera. Aqui a gente sempre vai defender o Fluminense, doa quem doer, pode falar mal, pode falar bem, não tem problema nenhum, a gente já tá calejado. Nessa questão do Roger, eu defendo a gestão, sim. Repito, do Roger dentro ali do CT. Eu acho que o treinador tem que ter voz ativa, senão ele perde o grupo, e aí todo mundo... eu cheguei agora, Roger, eu quero jogar mais. Uma merda, meu irmão. Quem é você para querer jogar mais no time profissional do Fluminense? Vai comer grama ali, vale, ó, tem 2 campos pra você comer grama lá. Vai suar sangue nesse campo aí. Vai, mostra para mim que você tem valor aí. Aí depois eu vou avaliar se você vai ou não participar de um jogo no profissional. Agora, chegar porque quero, porque... Você me desculpa, não sou assim, não. Novamente, vai lamber sabão. Vai sair falando mal do Fluminense? Vai lamber sabão. Agora, não sei nem como é que fala sabão em francês, mas vai lamber sabão em francês. Beijo para todos, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Me perdoe pelo desabafo aí. Mas é isso aí, hashtag do Fernando. Vai comer grama. Vai suar sangue, né? Vai suar o sangue do encarnado, vai mostrar seu valor aqui, vai mostrar que você tem condições de vestir essa camisa dentro de um estádio e defender o Fluminense no jogo profissional. Até lá, é isso. O Wellington pode, né? O Vitor, não é isso que eu tô falando, né, cara? Não é, eu tô falando disso, Vitor. Eu tô falando disso. Eu tenho as minhas questões com o Wellington também. Eu acho que o Wallace tá na frente do Metinho, por exemplo, poderia ter uma oportunidade de lugar do Wellington. Mas entre o Wellington e o Metinho, o Fluminense empatando com o Cerro em 1-1, o empate é nosso.
Olha pro banco, tá o Wallace, tá o Wellington e o Metinho lá. Você vai colocar quem? O Metinho? Vai mesmo? Não é isso, cara. Tá. Só o Nenê, o Wellington. O Nenê é um cara que cresceu de produção na minha ótica, mas é um cara que eu não entendo por que joga tanto até o final do jogo. Poderia jogar menos do jogo. Poderia jogar ou o segundo tempo inteiro, ou só o primeiro tempo inteiro. Então é isso. Galera, vamos contigo aí. O Wellington não chega e cobra vaga, pode ter certeza. Tem experiência suficiente para saber que quem manda é o treinador. Tem isso também, né? Tem que ficar esperto com essa liga, porque a Mulambada com certeza vai achar que vai ganhar mais que os outros. Ah, eles sempre acham, né? Eles sempre acham, mas é uma questão de constituição. Eles hoje, eles são um vigésimo dessa parte toda. Né? Eles são 1 em 20 clubes. Então, tem que assinar uma coisa estatutária para o nascimento dessa liga, partir logo do início que todos são iguais e que a diferenciação vai se dar ali na frente por audiência e por colocação, e 40% desses vão ser divididos de forma igual, entendeu? É isso, galera. Ó, amanhã o Globo Esporte prometeu aí a segunda parte da entrevista do Mário. Tem muitos assuntos aí que eu gostaria de comentar também. Tem muita gente perguntando aqui em relação aos esportes olímpicos, às questões ao social, né, que tá deu déficit aí no clube. Vamos ver se eles vão perguntar isso. Vem a coletiva dele também, tenho certeza que o Mário deve fazer uma coletiva por esses dias agora. E o que não foi abordado nessa entrevista a gente vai tentar abordar para tentar esclarecer ainda mais. Então é isso, galera. Vamos com tudo aí. Obrigado por mais essa participação aqui na nossa livezinha. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.